Nós estamos numa série, já vamos para quarto domingo dessa série, né? Que é a série sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Né? Atos é o DNA da Igreja de Cristo. Né? Deus ele tem nos levado a meditar muito nesse livro porque nós cremos que aqui existe uma grande revelação acerca do que Deus quer para a igreja dele. E eu creio que nos dias de hoje a igreja ela saiu muito desse caminho. Ela se desvirtuou muito desse caminho que Jesus ele estabeleceu. E nós estamos procurando, como igreja, aos poucos, retornar para esse caminho. Então, lá no dia 22 de fevereiro, nós começamos, vou dar uma breve recapitulação aqui para todos pegarem onde nós paramos, né? Nós começamos falando ali sobre Atos 1, né? Ali naquele momento, para vocês entenderem o contexto, né, o livro de Atos ele é basicamente uma continuação direta do Evangelho de Lucas. Né? O livro de Atos foi escrito também por Lucas. E, na verdade, o livro, tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos, ele é uma carta que Lucas escreveu para Teófilo. Nós cremos ali que Teófilo, de repente, deveria ser alguém próximo de Lucas, um amigo próximo. E o livro de Atos ele foi escrito cerca de 30 anos após a morte de Jesus, né? De 20 e poucos a 30 anos após a morte de Jesus. Então, no começo aqui de Lucas 1, nós vemos Lucas contando, Teófilo, há 30 anos atrás, né? É isso aqui que aconteceu. Jesus ele ressuscitou, ele andou no meio dos seus discípulos por 40 dias, ele apareceu para muitas pessoas nesses 40 dias, ele deu uma instrução para que eles ficassem em Jerusalém, para que eles fossem revestidos de poder, né? Para serem o quê? Lembra? Testemunhas. Não é poder para fazer milagre, não é poder para pregar, não, é poder para ser testemunha. E nós vimos naquele dia que testemunha aqui, a palavra grega do original que estava escrita era mártir. Que justamente se auto-explica, mártir, né? Para ser um mártir. Então, Deus, ele falou, Jesus, ele orienta os discípulos, fiquem em Jerusalém, que vocês vão receber poder do alto, para serem mártires pelo meu evangelho. Né? Isso em Atos 1. Né? E aí em Atos 2 nós vimos ali que isso realmente acontece. Né? O Espírito Santo ele vem sobre aqueles homens que estavam ali reunidos no cenáculo, aquelas pessoas... e elas são cheias do Espírito Santo. Isso gera uma confusão com quem estava do lado de fora para a festa de Pentecostes. Né? Então, ali naquela época em Jerusalém aconteceu ali uma grande migração de pessoas, né? Porque já havia judeus em todos os lugares ali ao redor daquele mundo conhecido naquela época. Né? E eles voltam todo ano para Jerusalém para algumas festas bíblicas. A Páscoa era uma delas. Nesse momento aqui, Pentecostes, que acontece 50 dias depois da Páscoa, né? E eles estavam ali reunidos há 40 dias. Né? Então, Jesus ele morreu na Páscoa, ele andou por muito tempo ali, por 40 dias, entre os seus discípulos, e eles falam, vão para Jerusalém, fiquem ali, que dali vocês vão ser revestidos de poder. E é isso que acontece ali em Pentecostes. Né? Eles estavam reunidos num cenáculo, que é um lugar para se ter refeições. Né? Olha que coisa curiosa. E do lado de fora estava rolando estava cheio de gente, muita gente em Jerusalém para a festa de Pentecostes. E o pessoal de fora percebe o que estava acontecendo ali dentro. Né? Uma grande confusão ali é instaurada porque eles ouvem aquelas pessoas que estavam dentro do cenáculo cheias do Espírito Santo falando das grandezas de Deus, né? E eles ouvem na língua materna deles. Veja, esses judeus eles não eram de Jerusalém. A maioria deles não era de Jerusalém, eles vieram de fora. Eles tinham uma língua materna, por quê? Porque eles nasceram fora da Terra Santa. Então, normalmente, essas pessoas que nasciam fora da Terra Santa, elas tinham uma língua materna e elas conheciam ali o hebraico, né, que era a língua religiosa, né, a língua tradicional, familiar, né, mas elas tinham uma língua materna da região onde eles moravam. Eles estavam ouvindo, né,
As pessoas ali dentro do cenáculo falarem das grandezas de Deus, louvarem, adorarem ao Senhor na língua materna deles. E eles ficam confusos, né? Então, no domingo passado, nós vimos que Pedro, ele percebe isso, ele vai até ali fora e ele faz uma pregação, ele prega a ressurreição de Cristo. É o mesmo Pedro que ali há 40, 50 dias atrás havia negado 3 vezes Jesus, né, com medo de ser morto, mas ali ele estava transformado por causa do Espírito Santo. E ele prega a ressurreição de Cristo ali para aquelas pessoas, e a palavra diz que mais de 3.000 pessoas se convertem naquele momento. Né? Eu fico imaginando aqui a situação, né? São 3.000 pessoas que não eram dali. A maioria delas não eram dali. Então elas se convertem, a Bíblia diz que elas são cheias do Espírito Santo, e a Bíblia diz que elas foram batizadas. E daí provavelmente elas foram embora para o lugar delas, para a casa delas, para outro país, para outra nação. E elas levaram com elas a presença do Espírito Santo para aqueles lugares. Então a gente vê o Espírito Santo agindo de maneira onde o homem não consegue controlar, né? Essas pessoas foram cheias, elas se converteram, foram cheias do Espírito Santo, foram batizadas e levaram com elas a presença do Espírito Santo para a nação delas, para a terra delas. E é assim que começa a surgir a igreja, né? E esse é o contexto que nós estávamos aqui, né? Nós paramos ali em Atos 2:41. Hoje nós vamos ler de Atos 2, do 42 ao 47, quem puder abrir para acompanhar comigo. Nós vamos ficar só nesse texto hoje, nesses 6 versículos aqui. Né? Atos 2, 42. E para mim esse trecho aqui, que vai encerrar aqui o capítulo 2 de Atos, ele talvez depois dos evangelhos seja o trecho mais importante do Novo Testamento. Né? Então, diante de tudo o que aconteceu aqui, nós vemos assim, entendemos que Lucas contando para Teófilo, Teófilo, foi assim que aconteceu. Né? Lucas, 30 anos na frente, contando o que aconteceu 30 anos atrás, provavelmente Teófilo, ele fazia parte já de uma comunidade, já formada, estruturada, e Lucas está falando para ele, Teófilo, é assim que começou a coisa. É desse jeito aqui que começou. Hoje você tem aí uma estrutura de comunidade, você já vive aí numa igreja, já meio que pré-formada com um sistema, mas foi dessa forma que começou Teófilo. Né? E aí ele diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Né? Um versículo bastante conhecido por nós aqui, nós sempre enfatizamos isso, né? Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então Lucas aqui, ele está falando, Teófilo, sabe, aconteceu tudo isso, o povo obedeceu a Jesus, eles foram cheios do Espírito Santo, Pedro pregou ali, 3.000 pessoas se converteram, e depois disso, é isso aqui que aconteceu. Depois que essas coisas iniciais, né, que foram ali começando a formar a igreja, foi isso daqui que aconteceu. Sabe, ele está meio que contando a Teófilo, esse era o espírito da coisa. Foi assim que tudo começou. Né? Quando eu falo espírito, aqui eu estou falando espírito com a letra E minúscula, né? Como se fosse assim... Já viu aquele termo espírito natalino? Né? Começa a chegar ali no começo de dezembro, já começa
o espírito natalino, né? Você começa a ver as árvores de Natal nos shoppings, você começa a ver todo mundo já pensando, já se preparando para o Natal, né? Aquele sentimento que está em todos, né? Espírito natalino. A gente ouve também o espírito olímpico, né? Na época das Olimpíadas, está todo mundo acompanhando as Olimpíadas, né? Tá todo mundo olhando ali, assistindo hoje online no YouTube, fica com o YouTube ligado o tempo todo para ver o que está acontecendo, se o Brasil ganha medalha, não ganha, né? Como é que está o ranking de medalhas, fica aquele espírito olímpico, né? Então o espírito aqui é um sentimento contagioso entre todos envolvidos ali. E Lucas está contando para Teófilo, Teófilo, esse daqui era o espírito da coisa. Era isso que estava acontecendo. Era isso que permeava o coração de todas as pessoas aqui. E o texto ele diz assim, né? Perseveravam, né? O texto, vamos voltar lá no verso 42, diz assim, e perseveravam. Vou parar aqui, tá? Vamos começar por aqui. Eles perseveravam. No original, a força da expressão desse termo é muito maior, né? Para simplificar, quando a Bíblia foi traduzida do grego, né, para as linguagens, né, mais comuns hoje da nossa época, eles pegaram e simplificaram para uma palavra só, perseveravam. Mas o que nós temos aqui é uma conjugação de dois verbos no grego. Insistiam em perseverar. Isso, né, traz um aspecto de força ou intensidade muito maior do que simplesmente perseverar. Eles insistiam em perseverar. A ideia não era que foi um evento bonito que aconteceu na noite anterior, no fim de semana. A ideia é que eles eram constantemente gente de perseverança. Todo dia, 24 horas por dia, eles insistiam em ser perseverantes. Eles haviam sido tomados pelo Espírito de Deus e a permanência nessas coisas tinha se tornado uma forma natural de vida para eles. Isso aqui passou a ser a vida deles. É isso que Lucas está descrevendo aqui. Eles insistiam em ser perseverantes. Não era algo assim, olha, cara, eu não aguento mais, mas eu vou perseverar. Eu tenho que perseverar, eu tenho que continuar lutando nisso aqui, eu tenho que continuar perseverando nisso. Não era isso. Eles não estavam apenas praticando a perseverança, eles eram literalmente muito perseverantes. E isso muda tudo. Isso muda tudo, porque não se trata de pessoas que estavam reunidas para alcançar um objetivo e aí elas insistiam ali por alguns dias. Trata-se de gente que morreu e nasceu de novo, que foram tomados pelo Espírito Santo e cuja nova natureza passou a permanecer nessas atividades, nessa realidade aqui. Então eles insistiam em ser perseverantes. Mas Felipe, perseverantes no quê? Eles insistiam em ser perseverantes no quê? E aqui a gente entra em algo que a gente considera e costuma dizer que são as bases da igreja. As bases da igreja primitiva. E a primeira coisa, a primeira base é o quê? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Verso 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é doutrina dos apóstolos? O que é doutrina nesse sentido aqui? É o ensino. Então quer dizer que eles perseveravam, eles insistiam em ser perseverantes no ensino dos apóstolos. Mas eu vou fazer uma pergunta. O que os apóstolos ensinavam? O que vocês acham aí? Os apóstolos ensinavam o evangelho de Cristo. A pregação dos apóstolos era uma coisa só, a ressurreição. A gente viu isso na pregação de Pedro no domingo anterior.
Ele falava, se vocês crerem que Jesus Cristo, o Messias, ele morreu e ele ressuscitou, vocês serão salvos e vocês vão ressuscitar com ele para uma vida nova. Esse era o ensino dos apóstolos. Era a crença na ressurreição de Jesus. E você crendo na ressurreição de Jesus, você cria que ele era o Messias, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Então a doutrina, o ensino dos apóstolos era Cristo, era a ressurreição, era a vida, as palavras, os ensinos, os sinais, a interpretação que Jesus dava. A nova vida que era possível em Jesus. Era Jesus. O ensino dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos era Jesus. Basta você olhar para os evangelhos. Alguns deles foram escritos por apóstolos. O apóstolo João, Mateus. E o que fala os evangelhos? Da vida de Jesus. E a igreja abraçou esses evangelhos, porque neles estava o centro da fé deles. Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele morreu e ele ressuscitou, e nele eu tenho uma vida nova. Nele eu morro para o velho homem e eu nasço para o novo homem. Nova criatura eu sou em Cristo Jesus. E é por isso que nós não devemos ficar procurando outras figuras para imitar. O Evangelho não me ensina a ser, por exemplo, como Davi, como Salomão, como Josué, como Sansão, como Samuel. O Evangelho me ensina a ser imitador de quem? De Cristo. E há muita tentação hoje, no mundo afora, aqui, no mundo religioso afora, na igreja, que nos leva a desviar disso. Técnicas, métodos, coaching, neurolinguística, discurso de prosperidade. Principalmente isso, discurso de prosperidade, pregação sobre você vai ser próspero. Venha para a igreja e você vai ser próspero. Ganho, poder. Mas nós aqui, eu principalmente, eu decidi pregar a Cristo. Se alguém me pergunta, por exemplo, se eu só prego o evangelho, sim. Tem alguma outra coisa que a gente tem para pregar? Porque tudo que a gente olha para o Novo Testamento fala sobre Cristo. Mas quando a gente olha para o Antigo Testamento, tudo é uma construção para trazer a Cristo. Jesus ele está expresso em diversas figuras do Antigo Testamento. A gente já viu aqui. Então sim, quando eu prego, eu tenho que pregar sobre Cristo. Todas as nossas pregações, elas precisam convergir em Cristo. Porque Ele é o começo, Ele é o meio e o fim, Ele é o alfa e o ômega. Ele é a razão da nossa existência, Ele é a água que mata a nossa sede. Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Ele é o pão que desceu do céu. Por que eu vou pregar outra coisa? Senão a Cristo. É Ele que salva. É Ele que transforma. É Ele que muda a realidade de alguém. Então, perseverar na doutrina dos apóstolos é perseverar em Cristo, na sua ressurreição e na nova vida que Ele traz. E esse grupo de pessoas que nós vemos aqui, que se converteram, essas pessoas que estavam no cenáculo, e eu creio aqui que o texto ele engloba as 3.000 pessoas que foram convertidas, eles viviam perseverando na doutrina dos apóstolos. 24 horas por dia, todo dia, eles viviam Cristo. Eles ensinavam sobre Cristo, eles aprendiam sobre Cristo. Cristo era o respirar da vida deles. Então a primeira base da igreja é a doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A segunda base é a comunhão.
Eles perseveravam na comunhão. Tá? Verso 42 diz isso. O termo que vem aqui no original, no grego, é koinonia. Acho que alguns já ouviram falar, né, nesse termo. Tem até um ministério muito antigo de louvor que era o ministério koinonia, né? Da época da minha avó. Né? Acho que não sei nem se eles existem mais hoje, né? Hoje, assim, se eu fosse pegar assim para fazer para dar um mau exemplo do que não é a comunhão, né? Sabe o tamo junto da galera aí? Tamo junto, né? Não é isso. É um pouco mais do que isso. Vou dar um exemplo aqui. Quando você vai, por exemplo, ver um jogo de futebol, quem aqui já foi ver um jogo de futebol no estádio? Alguns já foram ver um jogo de futebol, né? Ano passado nós fomos, né, assistir lá no Allianz Parque, né, um jogo do Palmeiras lá. Ali você tá no meio da torcida, tá todo mundo torcendo pro mesmo time ali, né? Então tá as pessoas que estão do seu lado você não conhece. Mas quando o seu time faz gol, você abraça, você pula com o cara, você grita com o cara. Você tá junto com o cara, né? Tamo junto. Aqui, ó, Palmeiras, né? Tal, né? Só que não é isso. Comunhão não é isso. Porque ali você tá comemorando algo com uma pessoa que você não conhece, que talvez tenha uma vida totalmente diferente da sua, crê em outras coisas, tenha valores diferentes. Você não sabe, de repente, esse cara que eu abracei ali na comemoração do gol, ele é um cara que bate na esposa, que ele vai sair dali, bêbado, depois do jogo, vai chegar em casa, vai agredir a esposa dele, os filhos. Mas você estava lá, abraçado com ele, comemorando. Né? Isso não é comunhão. E a gente vê muito relacionamento assim dentro da igreja. Uma falsa comunhão. Né? Onde você chega de domingo, você cumprimenta, você abraça e tal, mas segunda-feira, quero saber de você. Tenho minha vida, tenho meus problemas, quero cuidar dela. Né? Então a comunhão no Novo Testamento, inúmeras vezes esse termo é usado. Né? E na maioria das vezes ele é traduzido como participação ou coparticipação. É como se você pertencesse ou participasse de algo. Não é só, tamo junto, valeu, até amanhã. Não é só isso. Comunhão é como se a sua vida coubesse dentro da minha e a minha vida coubesse dentro da sua. É como se nós compartilhássemos a nossa vida mutuamente. Eu não consigo dormir em paz se eu sei que tem algo faltando para você. A sua necessidade, ela habita em mim. A minha necessidade habita em você. Entendeu como isso é muito mais profundo? Comunhão a gente costuma dizer que é ter tudo em comum. Tanto que eu estava até ajudando o Natan esses dias com uma atividade de história que ele ia fazer e falava sobre excomungar, né? Sobre como que os hereges eram excomungados da Igreja Católica, né? E eu perguntei para ele, você sabe o que é excomungar? É ser removido da comunhão. É você não fazer mais parte, mas de forma entranhável daquela comunidade, daquele grupo. Então excomungar era algo muito sério. Até hoje, né, a gente vê padres aí cometendo vários pecados e serem excomungados da Igreja Católica, né? Então a sua necessidade habita em mim e a minha necessidade habita em você. É ter tudo em comum. Há uma participação real de uma vida dentro da outra.
Então, quando eu chego, eu venho à igreja, né, ou em ambientes assim de cristãos, onde está tendo um evento, uma conferência ou algo do tipo, eu não consigo olhar, chegar e sentar do lado de uma pessoa e muitas vezes não cumprimentar ela, nem cumprimentar ela. Se ela é minha irmã em Cristo Jesus, como que eu, transformado pelo Espírito Santo, consigo chegar num lugar, num ambiente onde deveria se haver comunhão e nem cumprimentar o meu irmão do lado? Né? Que espírito que está em nós, então, se não é o Espírito Santo? Então a comunhão ela não é uma obrigação. Como assim, Felipe? Eu não sou obrigado a ter um relacionamento por causa de uma regra externa definida. Não. Né? É tipo assim, eu fui transformado, o Espírito Santo está em mim. Eu fui cheio do Espírito Santo, então não tem como eu não ser uma pessoa que se preza pela vida do outro, pela necessidade do outro. Então, a comunhão é esse compartilhar de vida. A sua vida cabe dentro da minha e a minha vida cabe dentro da sua. Nós temos tudo em comum. Então, a igreja, eles perseveravam, insistiam em ser perseverantes na comunhão. Isso era parte do dia a dia deles, 24 horas por dia, todo dia. Eles viviam em comunhão. Então a primeira base nós falamos aqui era a doutrina dos apóstolos, a segunda base eles perseveravam na comunhão, a terceira base é o partir do pão. E aqui o partir do pão ele pode ter dois sentidos, né? O primeiro deles, ele aponta para a mesa da ceia. Então as pessoas, os cristãos naquela época, eles se reuniam para a memória de Cristo. Todas as refeições que eles tinham juntos, Cristo era o centro daquilo que eles estavam fazendo. Né? Igual Cristo deixou lá na última ceia a instrução para os apóstolos. Todas as vezes que vocês se reunirem, né, em memória de mim, vocês vão partir o pão, tomar o suco, tomar o que representa minha carne e o meu sangue, vinho, né? Então ele pode ser esse ato de comunhão, ter esse sentido de ser um ato de comunhão em torno do Evangelho. Né? E o segundo, ele representa também uma partilha de vida. A gente fala partir o pão, mas quando você olha para o original, ele pode ter o sentido de repartir o pão. É uma palavra que tem esse duplo sentido, o partir. Ele pode significar repartir o pão. Então, eles repartiam a mesa, a comida, a casa, o alimento, a existência deles, entre eles. Dá a entender que é um sentimento assim, olha, poxa, se você está faltando na sua casa, vem na minha que eu tenho para partir com você. Cara, se está faltando paz na sua vida, vem aqui caminhar comigo que eu tenho paz para repartir com você. Então, o partir o pão, ele significava assim, essas reuniões onde eles sentavam e eles comiam juntos, e eles tinham aquela... O partir do pão, ele era parte da comunhão, né? Ele era uma atividade, nesse sentido aqui, da comunhão, né? Mas ele também significa a comunhão em si, no sentido de repartir tudo o que você tem. E nota, até aqui a gente está falando, né, sobre as bases da igreja, mas até aqui o termo igreja ele não apareceu ainda no texto. Eles eram só um grupo de pessoas que estava junto, porque Jesus mandou. E juntamente, quando eles estavam juntos, eles foram cheios do Espírito Santo. E eles passaram a viver uma vida assim. Quem estava chefiando eles? Ninguém. Não tinha o chefe, o pastor, os presbíteros da igreja, não haviam ainda os diáconos da igreja. Era algo natural que brotou dentro deles. Não tinha um chefe, não tinha cargo, não tinha mecanismo, não tinha organização, não tinha os departamentos, os ministérios, não tinha nada.
Eles simplesmente passaram a viver dessa forma porque eles sentiam no coração deles o Espírito Santo. Vocês entendem o quão orgânico é isso? Não é algo forçado, não é algo mandado. É algo que nasceu dentro deles de forma orgânica e eles passaram a desenvolver, né? Ninguém mandava, ninguém obrigava, né? Esse impulso vinha de dentro, produzido pelo Espírito Santo. Eu fico pensando no contexto da época. Pensa comigo aqui no contexto da época. A gente está falando de um povo que por muitos anos já estavam sendo meio que escravizados pelo Império Romano. Eles foram dominados, a terra deles foi dominada. O Império Romano tomava tudo de recurso natural, que era parte da terra deles. Eles ainda podiam cultuar, né, a religião deles, mas a religião deles também havia-se um sistema religioso distorcido, estragado naquela época, onde os altos cargos de sacerdócio e coisa do tipo era por busca de poder. Então aqueles que forneciam, aqueles altos sacerdotes que forneciam mais coisas para Roma, eles eram escolhidos pelo Império Romano para serem o sumo sacerdote. Então havia essa busca por poder, essa briga por poder. Além disso, eles tinham que, por ano, dar um imposto religioso. Eu não estou falando do imposto para Roma. Eles tinham que dar imposto para Roma, pagar imposto para Roma, como a gente sabe, né? Quem já assistiu The Chosen já viu lá, né? Mateus era um cobrador de impostos, os caras iam lá para dar os impostos para ele, todo mundo xingava, cuspia nele, né? Mas eles também tinham que dar 2 dracmas por ano de imposto para o sumo sacerdote, para o templo. Além disso, eles eram oprimidos pelos fariseus para que eles obedecessem às leis. Jesus ele diz em Mateus 23, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês colocam um fardo tão pesado no ombro das pessoas que ninguém pode aguentar. Ai de vocês, vocês mesmos não seguem as suas próprias leis. Ai de vocês, fariseus e hipócritas, porque vocês fecham as portas do reino de Deus para essas pessoas. Mesmo vocês não podem entrar, vocês não deixam que ninguém entre. Então eles, além de pagar imposto para o templo, pagar imposto para Roma, havia essa cobrança exagerada dos fariseus, muitos eram apedrejados porque não obedeciam às leis. Cara, eu penso assim, poxa, é aceitável se uma pessoa falar, naquela época, se uma pessoa chegasse e falava, eu não quero repartir não. O pouco que eu tenho, já tenho que dar imposto para Roma, tenho que dar imposto para a religião, já sou subjugado e oprimido pela religião. Então vocês entendem o milagre que estava acontecendo aqui? O milagre não era de sinais e prodígios, de pessoas ressuscitando, e a gente vai ver que isso vai acontecer por meio dos apóstolos, né? Mas o milagre que estava acontecendo aqui era um monte de pessoa oprimida, orgulhosa, egoísta, com um sentimento de generosidade a transbordar, abrindo mão da própria vida, de tudo que tinha, por amor ao outro. Que talvez eles nunca conheceram, não tiveram conhecido ainda. E a gente vai ver, né, no final de Atos 3, né? Atos 4, no final de Atos 4, que começa essa questão de venderem as propriedades e doarem tudo aos pés dos apóstolos, tanto que depois entra aquela questão onde Ananias e Safira são fulminados, né? Então, logo mais para frente, nós vamos falar mais sobre isso. Mas ninguém mandava. Esse repartimento era algo do coração natural. Então, a terceira base que nós falamos aqui é o partir do pão, né? Então, vamos recapitular aqui.
Doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão. E agora, a quarta base, eles perseveravam nas orações. E veja, voltando aqui, falando de novo, não é simplesmente perseverar. Pô, estou precisando de alguma coisa, eu vou perseverar em oração até que eu consiga essa coisa. Não era isso. Eles insistiam em ser perseverantes. 24 horas por dia, todo dia, a base deles era oração. Não era só quando precisava, não era só quando tinha um tempinho, não. Eles perseveravam em oração, nessas 4 coisas que nós vimos aqui. Não se tratava de uma prática religiosa fria, igual a gente trata muitas vezes oração hoje. Sabe, às vezes eu penso assim que o cristão, ele olha, pô, eu tenho que orar, né? Sabe esse sentimento assim? Eu não queria fazer, mas como Deus manda, não era esse sentimento que estava aqui, não. A oração era uma necessidade espiritual, física, fisiológica, sentimental deles. Era a gente que carregava a dor um dos outros diante de Deus. Se eles viam que alguém estava passando por uma necessidade, e aquilo entrava no coração deles, eles iam buscar aquilo em oração junto com o irmão. Aquilo machucava eles da mesma forma que estava machucando quem estava passando pela necessidade. E a pergunta é, o que acontece dentro de mim, no meu coração, quando eu ouço o clamor de alguém? Sei lá, quando alguém está num leito de hospital, numa situação terminal, ou uma família passando por muita necessidade, ou uma família passando por uma crise, com que espírito eu me apresento diante de Deus por essas pessoas? Será que eu trato mesmo o problema daquela pessoa como se fosse meu e vou buscar em oração como se fosse algo que eu estivesse passando? Essa é a pergunta. Então a oração nesse contexto aqui que a gente está lendo, né, é a expressão de ser parte de algo. É a expressão de pertencimento. Poxa, aquele cara, ele pertence à minha comunidade, eu tenho comunhão com ele, então eu vou batalhar com ele em oração por aquilo que ele está precisando. É o transbordar de uma vida que já não está mais centrada em mim mesmo. Então a quarta base é eles perseveravam em oração, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, orações. E qual é a quinta base? Não é, Felipe, não era 4 bases? A gente sempre falou que foram 4 bases. Mas no texto aqui, verso 43, ele nos mostra qual era a quinta base da igreja. Então, trazendo algo novo para vocês, a quinta base da igreja era o temor. Em cada alma havia temor. No original, esse verbo havia é egeneto, do grego egeneto, que significa vir a existir ou nascer. Está no passado, egeneto é no passado, é um verbo no passado, então veio a existir ou nasceu. Então, em cada alma nasceu temor. E olha que interessante. Nascer é um verbo, né? Uma ação. Nascer é uma ação. Só que é uma ação que você não consegue fazer por si próprio. Tenta conjugar o verbo nascer na primeira pessoa do singular. Eu nasço. Não faz sentido, né? Não é algo que eu consigo fazer por mim mesmo, certo? Normalmente é um verbo que é conjugado na voz passiva, que eu sofro essa ação, né? Então, nascer, eu sofro. Eu não consigo executar por mim mesmo eu nascer.
Então a ideia aqui que Lucas está querendo trazer é que algo nasceu dentro deles, mas é algo que eles não foram responsáveis por isso. Era fruto do derramamento do Espírito, junto com a perseverança na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Com tudo isso, nascia-se temor. E o que é temor? Alguém sabe? O que é temor? Ter medo? Tá certo, ter medo. Então, temor aqui não é no sentido, né, de você ter medo das pessoas, ter medo de perder uma posição, um status, ter medo de ser excluído de um sistema religioso, ter medo de uma liderança humana, ou de uma lei, de uma regra institucional que você provavelmente não está cumprindo. Temor aqui não é ter medo nesse sentido. Esse temor aqui, ele é reverência. Ele é respeito, é uma seriedade diante daquilo que Deus estava fazendo ali no meio deles. Então a Bíblia diz que eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e diante de tudo isso, isso nascia neles uma reverência, um respeito diante daquilo que Deus estava fazendo. Né? E aí quando eu paro para analisar e meditar nessa passagem, me vem à mente a passagem de Moisés, quando ele vê a sarça, né, ardente ali. Pensa comigo, se coloca no lugar de Moisés. Você está andando, aí você vê um pouco de mato pegando fogo, e o mato não é consumido. Que loucura é essa? Deixa eu ver o que está acontecendo. Deixa eu ir lá perto. Eu quero. Será que se eu pôr minha mão, ela vai ser consumida também? Vai pegar fogo? Vai queimar? E aí ele fica provavelmente extasiado ali. E Deus fala: peraí, tira as sandálias dos seus pés, porque esse lugar tenha temor, reverência. O lugar que você está pisando é eu que estou fazendo aqui, ó. Esse sinal que você está vendo. Não é brincadeira. Tira as sandálias dos seus pés, porque para você pisar aqui você tem que ter temor. Você tem que ter reverência. Não é assim não, Moisés. O sinal não foi dado para dar espetáculo, o sinal foi dado para gerar reverência. O problema é que muitos de nós, que nos denominamos cristãos, né, somos devotos dos sinais. E os sinais, eles deveriam nos levar ao temor de Cristo. A gente deveria olhar para um milagre, um sinal, e ver aquilo, pô, cara, Deus está fazendo. Deus está fazendo, deixa eu ter cuidado com isso que Ele está fazendo aqui. Esse era o sentimento deles ali. Cara, Deus está fazendo algo no nosso meio. Vamos com muito cuidado aqui. Pensa nos apóstolos ali, Pedro, Tiago, João e os outros ali. Eles já haviam visto muitos sinais, né? Eles já haviam visto Jesus acalmar a tempestade, ressuscitar morto, Lázaro, né, a filha de Jairo. Já viram ele andar sobre as águas, curar enfermos. E quando eles olham aquilo ali que está acontecendo, a descida do Espírito Santo, daquele jeito que aconteceu, e Pedro, um homem transformado, pregando para 3.000 pessoas, e elas se convertendo, eles falam, peraí, é Deus quem está fazendo. Vamos ter reverência, vamos ter temor aqui, para não estragar aquilo que Ele está fazendo. Isso aqui, a gente tem que tirar as sandálias dos nossos pés, porque isso aqui é um lugar santo. E os sinais, eles mostravam que o Espírito Santo estava agindo. Por isso havia temor. Né? A Bíblia diz que, logo em seguida, né, no verso 43 mesmo, que e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos.
E os sinais, eles contribuíam para esse brotar de temor na vida deles, né? Por que hoje nós não vemos tantos sinais? Por que será que hoje nós não vemos tantos sinais como aconteciam naquela época? Porque as pessoas têm buscado serem devotas desses sinais para manipular as outras pessoas, né? Para criar um sistema de poder, de dinheiro, de domínio sobre os outros. Quando existe um coração contaminado nesse sentido, Deus ele não vai se revelar através de sinais. Para quem quer usar os sinais dessa forma. Os sinais eles são uma prova de que Deus está fazendo algo para gerar temor. Ah, Felipe, você crê nos milagres? Não, eu não creio, eu creio em Jesus. Creio em Jesus Cristo. Obviamente que ele realiza milagres e sinais. Mas eu creio nele e devidamente eu sei que ele realiza, mas a minha crença está nele. Por isso que eu tenho temor, porque eu sei que ele está fazendo. Veja, pode haver no nosso meio, na nossa comunidade, né, pode-se haver ali uma simplicidade, uma liberdade de ambiente, né? Quer dizer, a gente vem aqui, às vezes eu venho pregar de camiseta. Eu conheço igrejas que o pregador vai de short, né? Pregar. Eu já vim pregar de boné. Né? Aqui cada um é livre para vestir o que quiser, né? Obviamente que há limites, né? Para a casa do Senhor. Existe essa liberdade, mas isso nunca pode significar ausência de temor. É uma linha bem tênue, né? Que a gente tem que considerar. Pode haver descontração, brincadeira, mas não com aquilo que Deus está fazendo. Pode-se viver sem rigidez, né? Formalismo extremo, né? Existem dois extremos, né? Mas ainda assim com reverência, com respeito por aquilo que Deus está fazendo, né? Eu já vi em outras igrejas, eu via muitas pessoas criticando as irmãs que se dispusiam para cuidar das crianças, né? Se dispunham para cuidar das crianças. A pessoa, às vezes, era criticada pelo jeito como ela estava conduzindo. A pessoa parava ali, às vezes, 1, 2 domingos no mês, deixava de assistir o culto para cuidar dos filhos das outras pessoas. Ela ainda era criticada. Porque às vezes não está ensinando direito, ou algo do tipo. Ou não deu atenção suficiente para quando a criança chorou. É Deus que está fazendo. Temor é a consciência de que isso daqui não é meu, nem seu, nem de qualquer outro. Isso aqui é um ambiente do Espírito. E nós temos que ter temor porque é dele, não nosso. E quando isso acontece, eu piso devagar. Eu tiro as sandálias dos meus pés porque eu sei que Deus está fazendo. E é interessante que o livro de Atos ele não entrega um modelinho, né, para a gente copiar. Essa não é a ideia. Felipe, eu vou pegar tudo que eu tenho, eu vou vender e eu vou depositar na conta da igreja agora. Amém. Se Deus te mandar fazer isso, faça. Mas não é um modelo que eu não quero dizer que a gente tem que fazer tudo o que eles estão fazendo, mas a gente tem que entender o espírito da coisa que estava rolando aqui. Trata-se de perceber o espírito, o sentimento, o movimento de Deus aqui, né? Essa gente, ela foi cheia do espírito e ela começou a amar estar junto. Amar, compartilhar a vida. Repartir o pão, socorrer uns aos outros. Não havia um chefe do negócio. Não havia uma máquina religiosa por trás. Havia um impulso coletivo movido pelo Espírito Santo.
impulsionado pelo Espírito Santo, né? E esse é o coração da igreja nascente aqui. Lembra, até agora a gente não viu o termo igreja. E se isso é obra do Espírito, não é minha. Né? Se eu tiver que me tornar o controlador do que está acontecendo, então já deixou de ser o que deveria ser. O Espírito, ele move corações sinceros, puros, sem chefe, sem obrigação, para que o corpo de Cristo prossiga. E é assim que começam-se a surgir dons, vocações, de forma orgânica, natural, né? Brotando de dentro para fora, não de fora para dentro. Tem pessoa que vai na igreja, quando procura uma igreja para congregar, ela já vai procurando onde ela pode ter um cargo de liderança. Cara, eu vou começar a congregar nessa igreja aqui porque aqui eu tenho espaço para pregar. Né? E é por isso essas coisas aqui que isso causava espanto às pessoas ao redor deles ali. Quem era o chefe? Quem mandava? Quem era o líder de tudo? Quem era o cabeça dessa religião deles? Era o Espírito Santo. Não tinha uma pessoa que eles podiam olhar e falar, isso aqui é o chefe, não. Como eu disse no começo, 3.000 se converteram, eles foram de volta para a terra deles. Aí, o que aconteceu lá a gente não sabe, mas eu creio que o Espírito Santo se moveu naquele lugar e várias comunidades começaram a aparecer, a brotar. Movidos por quem? Pelo Espírito Santo. E isso é igreja, né? Esse povo acordava, trabalhava ali para a subsistência deles, ali para ter o pão do dia, cuidava do pouco que tinha e ainda assim vivia para o outro. Eles se reuniam, partiam o pão, perseveravam em oração, como a gente viu aqui, se preocupavam uns com os outros, se amavam, permaneciam firmes no ensino de Jesus, na ressurreição. Isso é igreja, não tinha nome, não tinha prédio. Não tinha estrutura organizacional, não tinha presbítero, pastor, diácono, não. Isso viria a surgir depois. Mas já era a igreja de Cristo Jesus. E participar dessa comunidade exigia temor. Você quer ser parte? Você tem que ser cheio do Espírito. E aí você vai ter temor por aquilo que ele está fazendo. Você vai ter respeito por aquilo que ele está fazendo. O temor me faz viver de outra forma. Eu posso, mas não devo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todo aquele que tem temor, né, porque viu os sinais e creu na ressurreição de Jesus, essa pessoa ela começa a dizer assim, eu não quero mais ser quem eu sou. Esse era o espírito dessa época aqui. Por isso que a igreja ela não deve ser um lugar de pessoas satisfeitas consigo mesmas. Hoje eu vejo muita gente chegando assim e falando, eu quero participar da sua igreja, mas eu sou assim, assim, assado. Você me aceita, esse lugar que aceita eu do jeito que eu sou? Tem igreja para tudo já aí, né? Não vou nem entrar nesse mérito aqui. Tem igreja de todo tipo. Aqui Deus é amor. Aqui você pode vir porque Deus te aceita do jeito que você é. Deus te ama do jeito que você é. Igreja não é um lugar que você vai para você ser aceito. Mas quando eu vou a uma igreja, o meu sentimento é, eu não quero ser mais como eu sou. É por isso que eu procuro uma igreja. Não para ser aceito do jeito que eu sou. Esse era o sentimento deles. Eu não quero ser mais do jeito que eu sou, porque eu conheci a Cristo. Eu creio na ressurreição, eu vou nascer com Ele para uma nova vida, então eu não vou ser mais do jeito que eu sou. É uma reunião de pessoas quebrantadas que não querem permanecer como estão. Elas querem ser como Cristo quer que elas sejam.
Isso é viver com temor, é tirar as sandálias dos pés e pisar devagar ali. Porque Deus está agindo nesse lugar. Isso para mim é tão milagroso quanto os sinais extraordinários que eles viam ali, que eles viram Jesus fazendo. Para pensar, talvez qual o sinal maior que Jesus fez, a ressurreição de mortos, né? Para mim isso talvez seja um milagre maior do que um morto ressuscitando. Pessoas cheias de desejos, ganância, individualidade, mesquinhez, começando a viver em generosidade. Isso é um milagre grande. Naquela época já era grande, imagine hoje. Isso é um grande milagre. Eles foram transformados por dentro, né? Esse fenômeno não morreu naquele dia, né? Foi se espalhando e foi se criando comunidades com o mesmo sentimento. E a gente vai ver isso mais para frente em Atos ali com as viagens de Paulo, né? Gente que deixou de ser centrada em si para passar a ser algo para o outro. Esse é o grande milagre. Isso é a imagem de Cristo que não veio para ser servido, mas veio para servir, né? Dar a sua vida em resgate de muitos. Isso é igreja. Isso é igreja. O texto ainda diz que eles vendiam as propriedades, né? Verso 45. Se puder pôr aqui, ó. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Essa era, como já dizemos aqui, essa era a essência, né? A essência da igreja. Minha vida está centrada no outro. Cara, era tipo assim. Cara, o meu irmão está precisando de algo. Eu não tenho para dar para ele o que ele está precisando, mas eu posso vender uma propriedade minha, pegar o dinheiro e cobrir a necessidade dele. Já disse, né? Eles viviam sob domínio romano, eram subjugados, tinham que pagar tributo, eles eram pressionados pelas leis, pela exploração. O mais natural seria cada um salvar a sua própria pele, né? Dada a circunstância aqui, mas em vez disso eles repartiam. Isso é um milagre. Isso aqui é um milagre. E repartiam livremente, na medida da necessidade. O irmão está precisando? Aí eu não tenho, mas eu vou conversar com o outro lá que tem. Eu não tenho, mas tem um jeito de eu conseguir. Isso é submissão ao Espírito. Isso é o espírito de gente que entende que o pão que cai na sua mesa nunca será somente seu, sempre será nosso. Esse era o sentimento da igreja aqui. E aí a gente pega pessoas que tentam interpretar isso aqui de forma ideológica, né? Falam que isso aqui é o comunismo, onde tudo era de todos, né? Não era comunismo porque não tem um Estado totalitário que gerenciava a repartição. No comunismo você doa para o Estado, né? Tudo é do Estado, nada é seu. E é o Estado que reparte da forma injusta dele. Isso é comunismo. Não é capitalismo porque o capital não é o motor da relação, né? O dinheiro, os bens, as propriedades não era o que movia o relacionamento deles, era o Espírito Santo. E aí a gente vê aqui que o Evangelho é o poder de Deus enchendo esses seres humanos aqui, que venceram a si mesmos, venceram sua sede de poder, de dinheiro, de conquistas, né? E passaram a viver uns para os outros. Isso era a igreja. Esse era o espírito que permeava esse texto que a gente leu aqui. Eles tinham um olho em Cristo e um olho no próximo. Não tinha nenhum olho neles mesmos. Não eram intimidados pelas ameaças, não eram cooptados pelo sistema do império. Eles nasceram de novo, eram um povo de um novo reino, de um novo mundo. E eu vi uma
acho que um desenho, né? Uma comparação de como a igreja era. Acho que foi o Zé Bruno que falou isso uma vez. Que ele falou que ele via a igreja como se fosse um cardume. Você já viu um cardume de peixe? Eles andam tudo junto assim, né? Depois pega um vídeo, bota aí no YouTube e procura pra você ver. Centenas, às vezes milhares de peixes andando tudo juntinho, coordenado, cada um na sua posição, parece algo milagroso assim. E ele falou que a igreja ele vê a igreja como um cardume. Não tem um chefe, não tem nada. Não se percebe um chefe dando ordem pro cardume, né? Agora a gente vai nadar, vai virar assim, tá? Parece que eles estão em sintonia total. Né? E a igreja, eu vejo a igreja dessa forma também. Deveria ser, né? Dessa forma aqui. Gente cheia do mesmo espírito, arrependida de verdade, com a mente em Cristo, com um novo coração, movendo-se não segundo as coisas dessa terra aqui, mas segundo a cruz de Cristo. Só que a gente, infelizmente, está muito longe disso. Ainda estamos muito longe disso. Eu sou muito grato por aquilo que a gente está construindo aqui, porque a gente tem esse sentimento de atender às necessidades uns dos outros. O pessoal do ON também. A gente sabe o quanto eles ajudam uns aos outros, aqui no nosso meio, no presencial também. Né? Mas ainda, eu estou falando aqui de forma geral, tá, gente? De forma geral, as pessoas aqui são muito generosas. Eu sou grato a Deus por isso. Né? É algo que a gente tem falado e trazido já há mais de 2 anos, sobre como a igreja tem que funcionar. Né? Como uma igreja bíblica deveria funcionar. Mas a gente ainda está longe disso. Dessa forma aqui, cheios do Espírito Santo e totalmente conduzidos por Ele. Esse é o nosso alvo como igreja. Né? A religião, ela, em termos gerais, né, ela individualizou, materializou os cristãos, né? Os crentes, robotizou eles. Sem perceber, a gente virou, aqui eu estou falando de forma geral, não nós aqui, mas sem perceber, nós, os cristãos, viramos massa de manobra, né? Num sistema religioso que existe por trás hoje. E a gente esqueceu desse impulso que Deus está nos chamando, né? Ame, reparta, doa, perdoe, ensine, exorte, abrace, cuide do outro. Isso é igreja. Então essa é a comunidade que foi se formando em torno do Evangelho de Cristo. Como eu disse, esse texto aqui talvez para mim seja o texto central do Novo Testamento, depois dos Evangelhos, obviamente. Porque é o texto onde a gente vê como que nasceu, como que era o sentimento da igreja no começo e que aos poucos foi se perdendo com o passar dos séculos aí. E isso nos leva a... são 6 versículos cheios de revelações para nós como igreja que estamos buscando ser uma igreja mais bíblica, mais correta, mais centrada. Né? Uma comunidade, então, resumindo aqui tudo que a gente falou de forma rápida para a gente encerrar, era uma comunidade que insistia em perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Era uma comunidade em que nasceu-se temor através da presença do Espírito Santo. Era uma comunidade que o maior milagre não era um sinal extraordinário, um morto ressuscitando, um paralítico andando, não. Era o fato de gente de carne e osso, marcado por egoísmo e individualidade, começar a viver um para o outro. Esse é o maior milagre. Não é uma comunidade que vive no mundo, mas segundo a lógica de outro reino. É uma comunidade que nega a si mesma, toma sua cruz e segue a Jesus e se torna a imagem dele diante do mundo. Enquanto isso, todos os dias a palavra diz, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos.
O último versículo que a gente leu, 47. Sabe, quando eu paro para interpretar isso aqui, eu vejo o Lucas falando assim, ó, eles viviam 24 horas por dia nisso daqui, ó. Eles perseveravam, viviam 24 horas por dia, baseado no ensino dos apóstolos, na partir do pão, na comunhão, nas orações. Eles tinham temor. E muitos sinais eram realizados por meio dos apóstolos, mas a consequência de tudo isso que eles estavam fazendo é que a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Quem acrescentava? O Senhor. Através, e fala a Bíblia, a palavra diz ali, acho que nesse mesmo verso, diz que eles tinham a simpatia de todo o povo. Hoje a igreja ela é má vista pela maioria das pessoas que não são cristãs. Por causa dos escândalos, das coisas erradas que fazem. A gente tem muito trabalho pela frente. Diante de tudo isso que eles viviam, o Senhor acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Que Deus ele tenha misericórdia de nós, né, para que nunca nos afastemos desse sentimento, desse espírito.